O G1 procurou 8 das principais empresas estatais que patrocinam a cultura para entender como cortes de patrocínio podem afetar a produção e o consumo. Petrobras, Bindes, Correios, Caixa, Banco do Brasil, Eletrobras, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. Petrobras, BNDES, Correios e Caixa afirmaram que os contratos vigentes e as políticas de patrocínio estão sendo revisadas. O orçamento para cultura e novos projetos apoiados em 2019 ainda não foram divulgados. Algo que costumava já ter sido feito na mesma época em anos anteriores. O Banco do Brasil cita como principal investimento os 4 centros culturais com 43 milhões de reais investidos, mesmo valor de 2018. A Eletrobras pretende realizar 2 editais para selecionar projetos culturais e esportivos. O patrocínio seguirá de forma direta. Com foco em projetos locais, o Banco da Amazônia nega cortes e diz que houve um incremento de cerca de 10% em relação ao exercício anterior. Já o Banco do Nordeste afirma que a prioridade no investimento vai ser voltado para setor produtivo que possam contribuir para a alavancagem dos negócios, como feiras e exposições. Quais projetos estão em risco? O Cine Belas Artes perdeu o patrocínio da Caixa em fevereiro, após a estatal não renovar o contrato. Busca novas empresas para continuar aberto. O Cinearte, cinema de rua em São Paulo, e a Casa de Choro, espaço dedicado à música popular no Rio, não serão mais patrocinados pela Petrobras. Os últimos contratos do Festival do Rio, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o Prêmio da Música Brasileira com a Petrobras venceram em fevereiro e março. O Grupo Corpo, a companhia de dança Débora Colker e o Teatro Rival no Rio têm contratos que vão até 2020 com a Petrobras. Projetos culturais ano a ano. Foto, G1. Qual relação entre Bolsonaro e cultura? Durante a campanha, Jair Bolsonaro criticou o emprego de recursos públicos para financiamento de projetos de arte e cultura, com foco na Lei Rouanet. A maior crítica do então candidato era a captação de recursos por artistas famosos. Incentivos à cultura permanecerá, mas para artistas talentosos que estão iniciando suas carreiras e não possuem estrutura. O que acabará são os milhões do dinheiro público financiando famosos sob falso argumento de incentivo cultural. Mas que só compram apoio. Isso terá fim. Depois de eleito, Bolsonaro voltou a falar. Reconheço o valor da cultura e a necessidade de incentivá-la, mas isso não deve estar a cargo de uma petrolífera estatal. A soma dos patrocínios dos últimos anos passa de R$3 bilhões. Determinem a reavaliação dos contratos, declarou em uma rede social. Qual a resposta da Petrobras? Segundo a assessoria da Petrobras, a empresa revisa sua política de patrocínios em alinhamento ao novo posicionamento de marca, com foco em ciência e tecnologia e educação, principalmente infantil. Em 2018, a empresa investiu em 28 projetos relacionados à música, cinema, circo e teatro. Destes, há 18 contratos ainda vigentes, com datas de término entre 2019 e 2020. Mas ainda não há uma definição sobre a continuidade do apoio. A Petrobras também é a principal apoiadora de grandes festivais de cinema, como o Festival de Brasília, do Rio e de Vitória. Segundo a assessoria, não há um parecer sobre a continuação do apoio aos festivais. A organização da Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, já prepara uma edição menor este ano e busca outros patrocínios. Nos anos anteriores, a essa altura, já tínhamos uma sinalização da empresa.
Neste ano, eles não responderam ainda, então entendemos que não vão patrocinar. O valor já vinha caindo nos últimos anos, diz Renata de Almeida, diretora do Festival Paulistano. De 2017 para 2018, o valor repassado pela empresa para a mostra foi de 1,2 milhões de reais para 750 milhares de reais. O evento chegou a receber 800 milhares de reais do BNDES para cada edição entre 2014 e 2016. No ano seguinte, o apoio foi de 900 milhares de reais, mas em 2018 o banco não foi um dos patrocinadores. Até 2020, a companhia de Débora Colker tem vínculo com a Petrobras. Sei que a empresa fez vários cortes e está com outra política. Mas temos 25 anos de existência, se não vier mais, vamos trabalhar e buscar de outras maneiras, comenta a bailarina e coreógrafa. Sem patrocínio, não há filmes, segundo Paulo Sérgio Almeida, diretor do Filme B, portal dedicado a analisar o cinema brasileiro. A produção audiovisual é a mais cara dentre as atividades culturais pelo tamanho de sua cadeia. Há pagamento de salários, atores famosos, transporte, locação de estúdio, equipamentos de iluminação, filmagem, finalização, edição. Segundo Almeida, um filme médio brasileiro custa em torno de 7 milhões de reais. Quem tem que investir em formação é a Secretaria da Cultura. O patrocinador bota o dinheiro onde ele quiser, diz Almeida. Para Almeida, os cortes ameaçam a pluralidade da produção no país. Não vão mais existir os filmes de arte, os filmes mais diversos. A produção ficará concentrada em poucas e grandes companhias. Além de levar ao aumento da concentração de espaços de exibição e consequente aumento do preço de ingressos, como vamos fazer cinema sem patrocínio, as empresas privadas que já patrocinam estão no seu limite. Um ou outro vai ser realocado por outras empresas. Colker defende os mecanismos públicos de incentivo à cultura, principalmente pelo retorno financeiro e social. O patrocínio pode vir de várias formas, de grandes empresas privadas, mas o público também tem que existir. O mundo já viu há muito tempo que a arte pode ser um bom negócio, gerar dinâmica financeira, educação, emprego. A arte não é uma bagunça, é séria e profunda, de acordo com Andréa Barata Ribeiro, sócia e diretora executiva da O2 Filmes. A maioria das produções recebia patrocínio da Petrobras ou do BNDES. Não só o cinema como o teatro, a dança e a cultura de forma geral vão sofrer. Para Barata Ribeiro, é preciso levar em conta o retorno gerado pelo investimento, ao invés de olhá-lo pelo viés dos gastos. Para cada real investido em subsídio ao audiovisual, há um retorno de no mínimo o dobro do investimento. Fora que a indústria criativa é uma das que mais cresce no mundo. Extinguir as leis e cortar patrocínio representaria um retrocesso cultural, artístico e econômico.